queimadas no Pantanal. De acordo com o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, de 1º de janeiro a 30 de setembro deste ano, foram identificados 18.259 focos de incêndio, uma alta de 46% em relação ao recorde anterior, que foi registrado em 2005. Setembro, que teve 8.106 focos, foi o pior mês desde 1998, quando o INPE começou esse monitoramento. Num discurso na cúpula de biodiversidade da ONU, discurso esse gravado e exibido ontem, Jair Bolsonaro voltou a acusar ONGs, as organizações não governamentais, pelos incêndios no Pantanal e na Amazônia. A ONG Greenpeace protestou. Foi durante a cúpula da biodiversidade e a organização colocou esculturas de gelo representando Donald Trump e Jair Bolsonaro em frente à sede da ONU. Essas estátuas ficaram expostas até derreterem e tombarem. A ONG acusa Bolsonaro e Trump de terem planos deliberados para destruir a natureza. E o governo Jair Bolsonaro desviou 7,5 milhões de reais doados para a compra de testes de Covid-19 para o Pátria Voluntária, o programa que é dirigido por Michele Bolsonaro, esposa do presidente. De acordo com uma reportagem publicada hoje na Folha de São Paulo, o dinheiro que foi doado ao governo em março pela Marfrig deveria ser usado especificamente na compra desses testes, mas foi parar no programa. Ontem o jornal denunciou que Michele Bolsonaro repassou, através do Pátria Voluntária, 270 mil reais sem licitação para uma ONG fundada pela ministra Damares Alves. Levantamento feito pela Folha mostra ainda que esse programa, liderado por Michele Bolsonaro, já gastou 9 milhões de reais só em propaganda. Uma última notícia: a Justiça Eleitoral determinou que plataformas digitais retirem vídeos com ofensas ao padre Júlio Lancelotti, que é da Pastoral do Povo de Rua. Esse material foi gravado e postado pelo candidato Arthur Duval, de São Paulo. Em sua decisão, o juiz Emílio Miliano Neto afirma que Arthur se aproveitou da notoriedade do padre para chamar atenção para sua candidatura e que as falas do candidato ultrapassam a mera crítica política apropriada ao debate eleitoral saudável. O juiz determinou que as plataformas retirem os vídeos do ar em até 24 horas, sob pena de serem multados, essas plataformas. Lembrando que o padre Júlio Lancelotti denunciou ter sofrido ameaças de morte após a publicação desses vídeos nessas plataformas. Sobre essas notícias, vamos conversar agora um pouquinho com o Fernando Horta, historiador, professor, participa sempre aqui com a gente. Oi, Fernando, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Estamos levando sem Covid, com relativa segurança de que temos ainda algum trabalho. Quer dizer, isso é mais do que grande parte da população brasileira hoje pode dizer. Exatamente. Bom apontamento, boa lembrança. Olha só, vamos começar falando sobre essa história envolvendo Michele Bolsonaro. A Constança Rezende, que é a repórter, inclusive, que publicou essa notícia na Folha de São Paulo, essa reportagem na Folha de São Paulo, ela lembra que esse programa, desse montante, desses 7,5 milhões que foram doados pela Marfrig e foram desviados para o Pátria Voluntária, o programa só utilizou até agora 4,3 milhões dessas doações. Então tem metade ainda ali parado. E ela lembra que, paralelamente a esse montante, o Pátria Voluntária já gastou esses 9 milhões de verbas públicas em publicidade. É escandaloso tudo isso, né, Fernando? Thalita, a gente tem que denunciar, a gente tem que se manifestar, a gente tem que mostrar isso, mas, acima de tudo, a gente tem que ter uma posição crítica de entender que o governo Jair Bolsonaro, ele é todo direcionado para Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar, Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, a família que o cerca, seus filhos e sua esposa. Em terceiro lugar, os seus parceiros de delito. São aí garimpeiros, são aí grileiros, são aí milicianos. Num quarto lugar, os militares, porque não vamos esquecer, né, Thalita, que mais de 73 mil militares receberam auxílio emergencial, pagos pelo governo brasileiro, aquele mesmo que uma quantidade imensa de pessoas necessitadas não conseguia receber por causa dos
das presilhas que o pessoal da Caixa, da administração da Caixa criava, né? Tinha que trazer documento, demonstrar não sei do que e tal. 73 mil militares receberam sem maiores problemas e até hoje mais de 53% deles não devolveu. Olha só, Thalita, não é nem serem punidos por terem recebido, é não devolver o dinheiro que pegaram. Então o que a gente tem que entender é que esse governo trabalha dessa forma. Primeiro Jair Bolsonaro, em segundo lugar sua família, depois os militares e quem sabe lá na 7ª ou 8ª posição, porque antes ainda tem o governo dos Estados Unidos da América, vem o povo brasileiro que hoje sofre com Covid nessa situação que a gente está passando. Então é absurdo, é chocante e é mais chocante ainda que nós não tenhamos o viril e tão prestativo Ministério Público Federal que tanto criou celeumas e disputas durante os governos Lula e Dilma, não tenham ainda chamado o presidente às falas e punido ele por ele ter feito esses absurdos, porque esse deslocamento de dinheiro, no momento em que nós estamos, como nós estamos para pagar publicidade, me parece pior ainda do que aquela tentativa que ele fez de esvaziar o orçamento da educação e passar para o orçamento da defesa. Nós estamos tendo que nos defender de toda a sorte de perversidades que esse governo traz, porque na realidade o centro do governo, o centro de todas as atenções e de todas as ações do governo é o próprio Jair Bolsonaro. É um governo umbilical. É importante, a partir disso que você traz, desse governo trabalhando pelos seus próprios interesses, notar que ontem a gente noticiou, inclusive, esse desvio de verba para o programa Pátria Voluntário, que foi parar na ONG de Damares Alves, a ministra da Família, enfim. E essa ONG que ela sustenta é uma ONG que trabalha com evangelização de indígenas. E daí hoje a gente mostra que Bolsonaro, na cúpula ali da ONU, critica as ONGs, coloca a culpa pelas queimadas no Pantanal, na Amazônia, nas ONGs, como ele já tinha feito no passado, inclusive. Então, ele trabalha pelos seus interesses, de fato. Quando é interessante colocar a verba numa ONG de uma aliada, ele vai lá e desvia o dinheiro e coloca de alguma forma. Quando é para culpar por um problema que ele devia estar enfrentando, ele vai lá e culpa as ONGs. Então, é contraditório, mas a gente sabe que esse governo é cheio dessas contradições. Thalita, ele não só culpou as ONGs, como na ONU ele culpou os próprios indígenas por estarem tocando fogo, supostamente na floresta. Quer dizer, indígenas e caboclos estariam tocando fogo nas próprias casas, na própria forma de sua subsistência. Tá? E a gente tem que parar de achar que existe uma ONG de evangelização de índios. O que nós temos que falar abertamente é violência cultural, é um estupro cultural para cima dessas comunidades indígenas que está sendo feito de forma descarada, com apoio do governo, e rolando essa quantidade imensa de dinheiro. Quer dizer, o que nós temos que ver é que, para além da hipocrisia que nós já sabemos, já conhecemos, já denunciamos, e que está ficando até chato para o Brasil em termos mundiais a gente ficar toda hora denunciando isso, para além disso, o que nós temos que ver é, há conteúdo criminoso nessa situação? Há conteúdo que possa efetivamente indiciar estes indivíduos que participaram, que recebem por crimes de responsabilidade? E eu acho que, eu não sou advogado, Thalita, mas eu creio que nós já passamos por um abecedário de crimes que Jair Bolsonaro cometeu, crimes de responsabilidade, e o que as pessoas têm que entender é o seguinte: nós vivemos um regime militar que tem um marionete, um fantoche na frente, porque os militares é que estão dando, em realidade, a sustentação que Jair Bolsonaro precisa nas instituições. É deprimente o que a gente está vivendo, mas a gente tem que seguir firme, denunciando, chamando atenção, porque quem sabe um dia nós vamos conseguir que as instituições realmente funcionem no Brasil. Você sabe que quando a notícia veio, agora essa reportagem foi veiculada, eu vi muita gente apontando que existe conceitos ali que podem tratar de crime de responsabilidade, e daí caberia, então, um processo de impeachment. Mas daí a gente também lembra que ali na mesa do Congresso tem um monte de pedidos de impeachment, que Rodrigo Maia não trabalha por eles, ao contrário, tem trabalhado muito próximo ao governo por conta dessa agenda liberal, por conta dessa agenda econômica. Então, é um pouco triste ter essa lembrança de que, por mais que isso possa se configurar o impeachment, a gente não acredita nas instituições trabalhando, né?
Desde a prisão do Lula, como aconteceu, desde o impeachment da Dilma, como aconteceu, uma parte significativa da nossa população passou a simplesmente desacreditar das instituições brasileiras. Uma parte significativa já tinha essa postura, especialmente quem mora na periferia, especialmente os nossos brasileiros de pele negra ou de pele não branca, porque viam na polícia uma instituição que mais lhe agredia do que lhe protegia. Agora isso chegou nas classes médias progressistas, vamos dizer assim, urbanas, porque nós perdemos total a fé em qualquer instância jurídica, em qualquer tipo de procurador e juiz, ainda que nós saibamos que existem indivíduos bastante éticos e capazes nesses pontos, mas o conjunto da obra nos apavora, né? Todas essas questões colocam o Estado brasileiro numa situação de vamos dizer assim, de um esgarçamento das nossas condições de crédito social nas nossas instituições que não conseguimos retomar tão cedo. Agora, o que as pessoas têm que... O que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores têm que entender é o seguinte: nesse momento, Jair Bolsonaro está se divorciando do mercado. É isso que está acontecendo. Já ficou muito claro para todo mundo que, a continuar o programa do Paulo Guedes, Jair Bolsonaro não se reelege. O ano que vem nós devemos ter aí por volta de 40% de desemprego entre os mais jovens, de 18 a 25 anos. Isso é um desastre para uma sociedade como o Brasil, com a nossa cara, com o nosso jeito, com a nossa estratificação populacional. Então, Paulo Guedes vai acabar sendo limado mais cedo ou mais tarde. O que Maia está fazendo agora, ele e algumas outras figuras dentro do governo, é tentando arrumar esse apoio, porque o mercado, de repente, vai ficar órfão no governo, e talvez Rodrigo Maia possa obter esse apoio do mercado, que para ele é tão interessante, buscando aí um processo de reeleição. Então, o que está acontecendo, a olhos vistos hoje no Brasil, é uma reconfiguração das forças políticas. Os militares conseguiram calar o Olavo de Carvalho, conseguiram calar os filhos de Bolsonaro, que já não são mais tão atuantes como eram antes, trazendo crises a todo momento, e conseguiram calar Paulo Guedes. Vamos ver quanto tempo essa luta de forças internas vai levar para desgastar ainda mais Jair Bolsonaro e quanto tempo as nossas instituições vão levar para acordar e colocar essa gente toda no seu devido lugar. Aliás, isso é patente e evidente. Lembra, Thalita, quando a Dilma foi chamada pelo STF para explicar o conteúdo do termo e da palavra golpe que ela vinha usando? Lembra aquele fiasco que Rosa Weber fez chamando ela à tona? Pois eu acho estranho que o STF agora não faz absolutamente mais nada, ninguém pergunta coisa nenhuma. A única coisa que eles fazem é negar os recursos do Lula, que pede para que os processos com relação ao Moro sejam sustados até que a sua ação sobre a credibilidade do juiz Moro seja julgada. Infelizmente, a gente da esquerda reconhece que as instituições não estão funcionando, mas se a gente pensar um pouquinho na história brasileira, a gente vai ver que as instituições brasileiras estão funcionando muito bem para quem sempre funcionaram, para as elites brancas endinheiradas desse país, que sempre tiveram apoio, sempre se construíram em cima do controles institucionais. Apesar de negarem que fazem, isso está ficando cada vez mais patente. Sabe que isso me lembra muito uma frase que o Leandro Fortes disse ontem. Ele falou que um amigo dele que comenta isso sempre, que enquanto o PT governava, a direita fazia concurso público e acabou ocupando esses cargos. E é também por isso que a gente vive essa situação. Nós precisamos, para além da reforma tributária, para além de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma sólida no nosso judiciário. O nosso judiciário hoje tem um modelo totalmente oligárquico, distanciado da nossa sociedade. Na cabeça dos nossos legisladores, um juiz ganhar nababescamente mais do que o restante da sociedade significa que ele vai ter distanciamento das questões materiais para poder exercer o munus, ou seja, o ofício de julgar, de uma forma mais neutra. Mas o que nós vemos é que o que acontece quando um juiz ganha essa quantidade imensa de dinheiro e mais os penduricalhos que eles têm, é que há um distanciamento real desses juízes da sociedade que eles têm por função julgar. Como alguém que não sabe efetivamente como vive a sociedade brasileira pode se arvorar o direito de julgá-la? Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo. E aí, Thalita, eu lembro, infelizmente, da morte do Quino de ontem e de uma tirinha que ele constrói, que ele desenha, que para mim é emblemática,
quando a nossa querida Mafalda está lendo um dicionário e aí ela lê a palavra democracia. E lá está escrito assim, demo, povo, kratem, poder. Democracia significa um sistema de governo em que o poder emana do povo. E aí tem 4 tirinhas adiante da nossa querida Mafalda rindo durante a janta, rindo durante a sala com os pais, depois rindo na cama, daquela piada que era a definição de democracia e como ela estava sendo aplicada nos dias de hoje. Perdemos uma grande figura ontem e parece que 2020 vai ser pouco para que a gente possa lamber todas as feridas e chorar todos aqueles que a gente acaba perdendo no meio de uma luta tão importante, Thalita. É por meio das suas palavras fica a nossa homenagem, inclusive, ao Quino, que nos deixou ontem, criador da Mafalda. Realmente uma perda e tanto, um personagem tão rico. Fernando, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente. Eu sempre digo, é um grande prazer conversar com você. Obrigada, até uma próxima. Thalita, muito obrigado pela possibilidade. Um grande abraço para vocês e, gente, quem está nos ouvindo, fique em casa. Essa coisa ainda não acabou e acredito que até o primeiro semestre do ano que vem nós ainda vamos estar vivendo esse período de pandemia. Fica vivo, fica bem.